Eu fiz esse vídeo aqui que gerou muita polêmica, um monte de gente que parece que assistiu 2 minutos de vídeo, não entendeu a mensagem que eu quis passar e começou a comentar um monte de coisa nada a ver, me chamando de burro, falando que eu estava fazendo desserviço e que também eu não sabia fazer conta. Então eu tô aqui, vamos fazer conta, mas vamos fazer conta inteligente, não essas contas mirabolantes que vocês veem aí na internet sobre investimento. E eu vou mostrar para vocês que às vezes economizar 500 mil reais não vai fazer diferença na sua vida e pode te manter até pobre, em resposta a esse pessoal. E antes de fazer esse monte de conta e esfregar umas verdades na cara de um monte de gente aí, eu preciso falar o seguinte: eu tenho propriedade para falar porque eu nasci numa família pobre, pobre de não ter onde morar, de morar de favor, pobre de muitas vezes não ter o que comer e passar dificuldade. E eu consegui sair dessa pobreza extrema e chegar numa classe média, e não foi economizando, fazendo economia burra, como muita gente fala aí. Porque quando você fala para um pobre, para uma pessoa que ganha 2, 3 salários mínimos para economizar, economiza no iFood ali no final de semana R$ 50. Você acha mesmo que R$ 50 vai fazer alguma diferença na vida dessa pessoa economizando? Sinceramente, você acha que vai fazer alguma diferença no montante? Economizar esse dinheiro de 500 a R$ 1.000 só vai fazer diferença quando você tiver lá para os seus 60 anos, seus 70 anos, quando você aposentar, certo? O que vai resolver agora não é isso. E provavelmente tomar esse caminho de ficar pensando tanto no futuro vai te frustrar ao longo do tempo e vai te manter muitas vezes mais pobre. Porque quando você é pobre e faz economias burras de 500 mil reais aí no seu dia a dia, você vai abrir mão de alimentação de qualidade. Você abrindo mão de alimentação de qualidade, você tende a ficar mais doente, você tende a não produzir como você deveria, sabe por quê? Isso afeta seu mental. E na hora que você vai lá trabalhar, sempre vai ter um cara de classe média, e principalmente esses caras que falam para você fazer esse tipo de economia, uns herdeiros aí, que simplesmente vão ter muito mais possibilidade de competir com vocês, porque eles estão bem alimentados. Você falar para uma pessoa que ganha até 3 salários mínimos para economizar esse dinheiro, é ela abrir mão de uma alimentação de qualidade, abrir mão da proteína, certo? E muito mais do que isso, quando você fala isso com ela, isso leva ela para periferias da cidade. E isso não tem problema nenhum, mas o problema é que para você sair de casa e se deslocar até o trabalho, muitas vezes você vai gastar 1 hora, 2 horas, então você já chega no trabalho cansado, então você perde competitividade com quem está ali do lado, certo? Então você começa a reparar que as oportunidades começam a se fechar. Da mesma forma, você deixa de comprar uma roupa legal, você deixa de comprar um tênis legal, alguma coisa do tipo, que vai te abrir portas de repente numa entrevista de emprego. Já parou para pensar nisso? Que vai abrir portas de você fazer um network com alguma pessoa que vai te agregar valor para você ir mais para frente? Já parou para pensar nisso? Que isso, de certa forma, é uma economia burra? Então, você começa a colocar tudo na ponta do lápis, você começa a pensar que esse não é o caminho. Economia burra não é o caminho, certo? E outra coisa, você que é jovem, tem coisas que você só pode viver agora, certo? Porque se você ficar pensando só em economizar, quando você chegar aos 60 anos, você não vai ter vitalidade para poder aproveitar a vida, certo? Vou te dar um exemplo. Meu sonho era conhecer as pirâmides do Egito. Só que agora eu sou casado. E é uma coisa que eu devia ter feito solteiro. Porque o Egito é um país muito perigoso para as mulheres. Eu não vou arriscar a integridade e a segurança da minha esposa para poder ir ver as pirâmides do Egito. Então, é uma coisa que eu devia ter feito jovem. Assim como você que quer fazer um mochilão ou coisas do tipo. E principalmente, comprar casa é errado? Não. Se for seu sonho, não. É errado se for para agradar as pessoas. Comprar um carro é errado? Não. É errado se for para agradar as pessoas. Se for o seu sonho, não é errado. A vida também é feita de objetivos, adições. Então a gente não pode negligenciar isso também, tá bom? Porque economizar esses R$ 500 aqui para um objetivo é uma coisa. Agora economizar para você pensar na sua aposentadoria lá também é interessante. Já te bota na frente de um monte de gente. Porém, vai te deixar numa vida medíocre por todo esse tempo, certo? Essa história de viver um patamar abaixo. A solução, como eu apresentei no vídeo e eu mostrei como você consegue fazer isso, é aumentando a sua renda. Porque pode ser que no longo prazo
não faça diferença o valor que você vai colocar inicialmente, mas no curto prazo faz muita diferença e eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa aqui, para a gente já esfregar na cara desse pessoal aqui, ó. Peguei aqui a média histórica da Selic em nos últimos 10 anos, certo? Isso dá uma média de 9,5%, ok? Não é um número exato, eu vou mostrar por que que isso daqui é mentira, ok? Então vamos lá. Se você faz um aporte de R$ 500 por mês, certo? Ao final de 10 anos você vai ter um montante de R$ 97.360,27, considerando os juros compostos, mas esse número não é real, ok? E você vai ter lá no último mês, certo? No último mês que você está investindo, um rendimento de R$ 739,11. Parece bom, né? Mas esse rendimento aqui é mentira. Vou te mostrar por quê. Se você faz um aporte de R$ 1.000, você vai ter ao final desses 10 anos um montante de R$ 194.000, R$ 194.720,53. E você vai receber um rendimento mensal no último mês lá de R$ 1.478,23. Isso daqui parece um número bom para muita gente, mas ele não é real. Sabe por quê? Nos últimos 10 anos tivemos uma inflação histórica aí de 5,9%. Então essa taxa Selic de 9,5% aqui é meio que diluída pela inflação. Isso que muita gente não considera na hora de fazer conta. Então se você pega 9,5 vezes menos 5,9, você vai ter um rendimento real de 3,4%. Porque muitas vezes acontecem casos como desse comentário aqui que eu recebi nesse vídeo. Veja, o cara trabalha pra caramba e mesmo assim ele sempre tá com 55% da entrada que ele quer dar no lote dele, certo? É um sonho dele. Veja aí. E eu vou te mostrar por que que isso acontece agora. Sabe por quê? Porque o pessoal não considera na hora de um investimento o valor real, que é o valor menos a inflação. Então vamos lá. Se a gente considerar essa inflação, que a gente tem aí de média histórica dos últimos 10 anos, em 10 anos, você investindo R$ 500, seu aporte de R$ 500 por mês, você vai ter um montante de R$ 71.147,12. Diminui mais ou menos uns 25.000, R$ 27.000 do valor real final, certo? Mas o seu rendimento lá, o último rendimento que você vai receber no último mês já baixou para R$ 198,48 reais, ok? Isso é real. O valor da Selic menos o valor da inflação, certo? Beleza. Se você faz um aporte de R$ 1.000, no final você vai ter R$ 142.294,24. Lembra, eu vi a gente fazendo conta sem considerar os juros compostos. Eu estou fazendo aqui com juros compostos, o que faz essa bola de neve ficar muito maior. Então, você vai ter um rendimento final lá um rendimento final no último mês lá de R$ 396,95, certo? Parece legal, mas não é tão legal assim, sabe por quê? Vamos pensar que no carro popular hoje em dia está em média R$ 77.000. Uma casa, se você for parar para olhar aqui nas principais capitais aqui, eu até fiz uma tabelinha aqui, uma casa tá em São Paulo, 60 metros quadrados, 689.820. No Rio de Janeiro, 627.540. Em Belo Horizonte, 590.110 Então você começa a ver como isso daqui, essa conta começa a ficar esquisita, né? E sabe por quê que você aumentar a sua renda vai melhorar? Porque, primeiro, você não vai precisar baixar o seu nível de vida, você vai poder continuar com o seu nível de vida, fazendo as coisas que você gosta, sem precisar abrir mão delas, e ainda você vai conseguir aportes maiores. Olha só a diferença, eu nem vou considerar mais o aporte de R$ 500, eu vou considerar o aporte de R$ 1.000, ok? Então, se você tem um aporte de R$ 1.000, ao final desse tempo, você vai ter R$ 142.294,24 reais, certo? E um rendimento de R$ 396,95. Olha só, esse daqui seria o rendimento, eu vou botar a tabela investindo R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, se você considerar só Selic.
mas isso daqui não é real, ok? Então vamos começar a brincar com os aportes com os montantes reais no final desse processo, ok? Então vamos lá. Se você aumenta R$ 1.000 no seu aporte, ou seja, você faz uma renda extra de R$ 1.000 e aumenta esses R$ 1.000 no seu aporte mensal aí, olha só a diferença que dá. Você vai ter um montante no final desses 10 anos de R$ 284.588,48. E de rendimento real R$ 793,90 no final desses 10 anos, certo? Isso daqui, gente, com a técnica que eu ensinei lá no outro vídeo, que era vendendo coisas que as pessoas querem comprar no seu ambiente, no seu entorno, isso daqui é muito fácil fazer, você aumentar a sua renda nesse ponto, certo? Ah, Marcelo, e e dá para fazer melhor. Olha, se a gente aumentar isso, o aporte para R$ 3.000, você vai ter lá no final R$ 426.882,71, o que vai te dar uma renda lá no último mês mensal de R$ 1.190,86 só de rendimentos, ok? Se eu aumento para 4.000, o montante final já fica em R$ 469.176,95, e o que te dá uma renda aí no último mês de R$ 1.587,91. Se aumenta para 5.000, dá um montante final de R$ 711.471,19 e um rendimento final de R$ 1.984,76. Veja que eu aumentando R$ 1.000 no meu aporte, eu pulei lá do investimento que eu estava fazendo, investimento de R$ 1.000, de um, um rendimento mensal de R$ 396,95, eu pulei para R$ 793,90. Eu já dobrei o rendimento. Se eu coloco mais R$ 1.000, eu praticamente dobro novamente, olha só, 1.190,86. Se eu coloco mais R$ 1.000, eu já pulo para 1.587,81. E se eu coloco R$ 5.000 por mês, 1.984,76. Ou seja, em vista dos R$ 1.000 que eu estava considerando lá no começo, eu praticamente, não sei, 6 vezes esse valor aqui, não sei fazer de cabeça não. Então você vê que o aporte inicial faz toda a diferença. Então, quando alguém fala para você economizar, a gente está falando de uma classe média alta, a gente está falando de pessoas ricas. Economiza nisso daqui ou naquilo ali, porque os gastos são diferentes, sabe? Então, eles podem fazer aportes maiores que vão fazer muita diferença, mas você, como uma pessoa pobre, essas economias não vão fazer tanta diferença. Sim, vão te dar mais segurança para você, por exemplo, não gostei do trabalho, eu posso trocar e ficar uns meses tranquilo, isso é super importante, certo? E também vão te dar garantir uma aposentadoria boa, porque no final de 30 anos isso daqui faz muita diferença sim. Mas aqui na sua vida real aqui que está acontecendo agora, isso não faz diferença, certo? Então você precisa entender isso. É isso que o pessoal não fala com você. Então a solução não é economizar, porque economizar talvez vai começar a te deixar pobre, você pode ficar doente, você pode perder o emprego por causa dessas oportunidades e dessa competitividade que você não está tendo, você vai perder o emprego e vai gastar esse dinheiro. E aí, o que adiantou? É muito melhor você investir em conhecimento, investir de repente empreender ou qualquer coisa do tipo, alguma coisa que faça você ter uma renda maior, seja na sua carreira, subindo de cargo, competir de igual a igual para alguém, ou seja empreendendo, crescendo o seu negócio, ou os dois, como eu ensinei no último vídeo. E é isso que essa galera da conta não sabe fazer, certo? Não sabe olhar a realidade de cada um. Porque o fato de você aumentar só R$ 1.000 na sua, na sua renda te possibilita manter seu padrão de vida aqui e ter mais R$ 1.000 para poder investir, ao invés de tirar R$ 1.000 e tirar sua competitividade, entendeu? Então você tem mais R$ 1.000. Se você consegue fazer ali mais R$ 1.000, R$ 2.000, você já dobra o que você vai ter em 10 anos. E isso daqui vai ficando uma bola de neve. Então você tem muito mais potencial lá no final da sua vida, inclusive. E antes que alguém fale, R$ 2.000 para vender é muito simples de você fazer, certo? Vendendo. Vendendo lá para seus amigos, vendendo no seu futebol, vendendo na sua igreja, vendendo no seu trabalho. Tem um amigo meu que ele vende paçoca, certo? Ele faz R$ 120 por mês. Isso daí, considerando R$ 100, ele vai fazer o quê? Uns R$ 3.000 por mês, olha só, a mais do que ele já ganha. Imagina, ele já cai na outra faixa aqui, que já te dá um dinheiro bem legal aí para você fazer aportes maiores e ter resultados maiores. É muito fácil. Vende bombom, vende roupa, vende, sei lá,
meia de futebol, você vende alguma coisa, faz a sua renda aumentar para realmente você ver o resultado dos seus aportes de verdade mudando a sua vida. Porque a partir do momento que você tem aportes maiores e começa a ter os juros compostos trabalhando para você, muitas vezes chega um momento que até você não precisa nem fazer mais aporte, porque o próprio juro composto vai fazendo essa bola de neve aqui ficar maior, entende? Então você precisa fazer investimento inteligente. Não é economizar em coisa burra, não é economizar em coisa essencial, certo? Um iFood no mês que você economizar não vai fazer diferença nisso daqui. Um Uber que você economizar no final do mês não vai fazer isso. É lógico que você também não pode virar o rei ou a princesa aí e fazer um monte de gasto, certo? Mas uma vez ou outra não vai fazer a mínima diferença, certo? É muito melhor você investir em você, nas suas capacidades, empreender, crescer na carreira ou qualquer coisa do tipo para aumentar o aporte, porque faz diferença, ok? Basicamente isso que eu quis mostrar com o vídeo e a maioria das pessoas não chegou até o final, não entendeu e me chamou de burro, sendo que muitas das vezes eles não fazem essas contas, não põem na ponta do lápis o que isso vai fazer de diferença, ok? Guardar dinheiro é interessante? Nunca falei para não guardar. É sim, vai te dar liberdade e vai te dar uma aposentadoria legal, certo? Mas o caminho para você que não tá aí na classe média alta, não é rico, não é economizar. Isso tira a sua competitividade. O caminho é faturar mais, fazer novas fontes de renda e melhorar seus aportes. Melhorar sua vida e também seus aportes, porque a gente não vive só de aporte nessa vida, né? A gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, precisa ter lazer, porque a saúde mental também diz muito sobre os seus resultados, ok? Então é isso que eu queria passar. Se você não viu o vídeo, vou deixar ele aqui para você entender também. Vou deixar em algum lugar aqui para você entender. Eu estou fazendo um projeto de 180 dias também, onde eu estou reprogramando minha mente para mudar de vida de uma vez por todas. E se você quer acompanhar, assiste aí também. Manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que só quer saber de economizar e não vive, né? Porque viver também é agora. A gente precisa guardar dinheiro, precisa economizar, mas existe formas mais inteligentes de fazer isso. Manda para ele lá que ele precisa assistir isso daqui. Deixa um comentário falando o que você acha disso. Se você não concorda ou não, se quiser fazer conta ou qualquer coisa aí, também faz, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!